Você sabia que um simples pedaço de tecido foi capaz de mudar o destino de um homem e até mesmo dividir uma família inteira? Essa é a história de José, mas na verdade também pode ser a sua história. A túnica que José recebeu de seu pai, Jacó, não era apenas um presente. Era um símbolo de amor, de propósito, mas também de um destino cheio de desafios. E o que poucos sabem é que essa túnica escondia um segredo poderoso. Um segredo que pode transformar a forma como você encara as dificuldades da sua vida. Se você já enfrentou rejeição, inveja ou desafios que pareciam impossíveis, fique comigo. Hoje, vamos desvendar o verdadeiro significado da túnica de José e como essa história pode inspirar a sua jornada. Para entender o impacto da túnica na vida de José, precisamos voltar no tempo e conhecer um pouco sobre sua história. José era um dos 12 filhos de Jacó, mas não era um filho qualquer. Ele era o preferido, fruto do amor especial de Jacó por Raquel. E para demonstrar esse amor, Jacó presenteou José com uma túnica de muitas cores, algo raro e extremamente valioso naquela época. Essa túnica não era apenas uma vestimenta, era um símbolo de distinção, um lembrete de que José era especial e tinha um propósito único. No entanto, essa demonstração de afeto trouxe consequências inesperadas. Enquanto para José a túnica significava amor e favor, para seus irmãos era um lembrete constante de que eles não eram tão valorizados quanto ele. Imagine o impacto disso em uma família tão numerosa. Cada vez que José usava aquela túnica, os irmãos sentiam a dor da comparação e a sombra da inveja crescia. Essa túnica não era apenas um pedaço de tecido. Ela carregava o poder de unir e dividir, de exaltar e provocar. E foi justamente esse contraste que deu início a um dos episódios mais marcantes da Bíblia. Com sua túnica colorida brilhando aos olhos dos irmãos, o favor de José rapidamente se transformou no combustível de um grande conflito familiar. Para eles, a túnica era mais do que um presente. Era a prova visível de que José era o favorito. E essa preferência de Jacó não apenas magoava, mas também alimentava um sentimento corrosivo: a inveja. O problema se agravava ainda mais porque José também tinha sonhos. Sonhos que pareciam colocar ele acima de todos os outros. Ele contava com entusiasmo, visões em que era exaltado, enquanto os irmãos se curvavam diante dele. Isso foi a gota d'água. Cada palavra, cada gesto de José fazia os irmãos se sentirem menores, rejeitados e esquecidos. Quantas vezes não vivemos algo semelhante? Imagine que você está indo bem no trabalho, em um relacionamento ou em qualquer área da vida. Então, de repente, você percebe olhares estranhos, comentários maliciosos ou até mesmo atitudes para te prejudicar. A inveja, muitas vezes, não é sobre o que você tem, mas sobre o que isso representa para os outros. Assim como os irmãos de José, as pessoas à nossa volta podem enxergar o nosso progresso como uma ameaça. Mas o que José fez para merecer isso? Absolutamente nada. Ele apenas era ele mesmo, alguém especial com um propósito único. E aqui está a lição. Às vezes, o simples fato de você brilhar pode incomodar aqueles que ainda não encontraram sua própria luz. Assim, os irmãos de José, consumidos por esse sentimento, começaram a tramar algo sombrio. Eles não queriam apenas tirar a túnica de José, queriam apagar a essência dele, destruir aquilo que ele representava. O plano deles foi cruel. Enquanto estavam no campo, cuidando do rebanho, decidiram agir. Primeiro, planejaram matá-lo. Mas diante da intervenção de Ruben, o irmão mais velho, mudaram de ideia. Em vez disso, decidiram jogá-lo em um poço seco, um lugar sombrio e isolado. José, que momentos antes caminhava em direção aos irmãos, com a túnica que representava tanto, agora estava sendo traído por aqueles que deveriam ser sua família. Imagine a cena. O jovem José, de coração puro, se aproxima dos irmãos, sem imaginar o que o aguardava. E de repente, eles o agarram, arrancam sua túnica e o jogam no poço. A túnica, o símbolo de favor, é arrancada de seu corpo e se torna o objeto da traição. O que José sentiu naquele momento? Medo, abandono, traição. Quantas vezes nós também somos surpreendidos por aqueles em quem confiamos? José estava agora em uma terra estrangeira, longe de sua família,
sem sua túnica e sem o conforto do lar. Ele havia perdido tudo que, aos olhos humanos, parecia representar seu valor. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo José, é que sua verdadeira força estava naquilo que não podia ser tirado: sua fé, sua integridade e seu propósito. Mesmo como escravo na casa de Potifar, José decidiu permanecer fiel. Ele não deixou que a perda da túnica definisse quem ele era. Pelo contrário, ele trabalhou com dedicação, conquistou a confiança de seu mestre e foi colocado como responsável por toda a casa. Isso nos ensina que, mesmo em meio às dificuldades, nossa atitude pode nos levar a lugares que jamais imaginaríamos. E aqui está a grande verdade. O que aconteceu com José é uma mensagem direta para todos nós. Muitas vezes, quando enfrentamos perdas, acreditamos que tudo está acabado. Mas, na realidade, é nesses momentos que somos moldados. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossas maiores dificuldades podem revelar nossa verdadeira essência. José não permitiu que a perda da túnica o definisse. Ele escolheu confiar no propósito maior, mesmo sem entender completamente o plano. A história de José nos ensina que, muitas vezes, o que parece ser o fim é apenas o início de algo extraordinário. A túnica foi tirada dele, mas o propósito que Deus tinha para sua vida continuou intacto. Aquele jovem, rejeitado e vendido como escravo, se tornou o governador do Egito, salvando nações inteiras da fome e reconciliando sua família. Hoje eu te convido a refletir sobre as túnicas da sua vida. O que você tem valorizado que, na verdade, é apenas um símbolo externo? E como você pode descobrir e confiar no propósito maior que Deus tem para você, mesmo em meio às dificuldades? Se essa história tocou o seu coração, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para mais reflexões como essa. Deixe o seu like e comenta aqui embaixo. Qual lição você tira da história de José? Lembre-se, o propósito está dentro de você e ninguém pode tirar isso de você.